Você se vê reclamando de como tá a sua vida? Mas o que você está fazendo efetivamente para conseguir sair dessa situação? Além de ficar curtindo post que fala que não tem saída para quem não é bilionário. Ou você fica se cobrando conseguir as coisas mais rápido na vida? Fica se culpando porque você burnoutou? Burnoutou, reclama que a empresa era ruim, que o médico não ajuda, se culpa porque deveria ter feito diferente, se cobra para conseguir voltar logo a trabalhar. Meu amigo, essas são as coisas que mais atrapalham a sua recuperação. É como se você estivesse querendo esquentar a mão e para isso colocasse fogo no cabelo. Não resolve o problema e ainda cria muitos outros. A gente precisa falar sobre isso e essa será a nossa aula de hoje. Muito bem, cumprindo aqui minha promessa, essa aula saiu 15 dias depois da anterior. A partir de agora a gente volta ao esquema anterior de uma semana sim, 2 não, até eu acabar de publicar todos os módulos do aulão, que agora eu vou dar um gás no módulo do dinheiro, e aí só vai faltar o último, e aí a gente volta a ter aula quinzenalmente, tá? Sou eu sozinha aqui, eu que faço tudo, não tenho ajuda de absolutamente ninguém. Então eu preciso às vezes priorizar uma coisa, priorizar outras, mas no final dá tudo certo e tudo sai. Bom, essa aula aqui vai ter 2 partes. Na parte 1, nós vamos falar da coisa que mais atrapalha a recuperação e que está ligada com a maneira como você vê o mundo externo, ou seja, fora de você. As pessoas, as coisas, os lugares, os trabalhos, os limites, as frustrações, as dificuldades, as alegrias, as conquistas. Na parte 2, nós vamos falar sobre 2 coisas que mais atrapalham você a sair de um burnout e que estão ligadas à maneira como você olha para você internamente. Suas emoções, seus pensamentos, seus comportamentos. Ok? Então vamos lá. Parte 1, reclamar ao invés de agir. Parte 2, se culpar e se cobrar demais. Bora para parte 1 então. Preparado? Vai doer. Vamos lá. Antes, eu quero fazer um disclaimer aqui e te lembrar que nada do que eu falar nessa aula vai ser uma crítica a você. Afinal de contas, vamos manter em mente que eu não só burnoutei, como eu burnoutei legal. Logo, eu fiz tudo que você faz, meu amigo. A única coisa é que eu caí tão fundo e sou uma pessoa com superdotação. Falamos disso nessa aula que eu estou deixando aqui nos cards. É desse lado, né? Eu sempre falo o lado errado. Então, eu não tive outra saída, a não ser pegar esse touro pelo chifre e só largar depois de ter entendido tudo tão profundamente a ponto de conseguir me curar. Logo, fiz igual, cometi os mesmos erros, saí da minha infância para a idade adulta com a mesma mala de traumas do que todo mundo aqui. Eu te entendo, eu tô aqui para te dar a mão e te ajudar no caminho, nunca para te dar com a minha mão na sua cara. Certo? E eu sei que parece às vezes que eu tô aqui para dar na sua cara, mas é porque é o meu jeitinho, eu tenho um jeito muito, se existe um problema, precisamos resolver. E às vezes isso parece para muita gente que eu sou grossa, mas eu não sou, eu sou um amorzinho. Eu sou do tipo que brinca com o cachorro do mendigo, eu fiz isso domingo, gente. Sim, cheguei e fui tomar banho direto, mas é que era uma cadelinha tão fofinha que começou a comemorar que eu tinha levado comida pra ela e pro dono dela. Foi irresistível. Mas não conta pra ninguém, tá? Que eu sou legal, que eu preciso manter a minha fama de mal. Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Dito isso, vamos lá. Parte 1. Reclamar ao invés de agir. Todos os dias, o dia inteiro, o que eu mais ouço são os burnoutados reclamando e não fazendo nada. Porque se você reclamar, mas você resolver... Olha aqui, se você merecer esta camiseta aqui, já tá bom demais, gente. Mas reclamar e não mover uma palha para resolver, aí não dá. Eu já quero de cara sugerir 2 vídeos e um livro para você. O primeiro vídeo eu vou deixar aqui, fiz do lado certo. Aqui nos cards é um vídeo que eu fiz recentemente lá no outro canal, Burnoutados S.A., onde eu falo sobre infantilização de adultos. Lembrei de mais um. Eu vou deixar na tela final aqui dessa aula uma outra aula que eu fiz nesse canal aqui sobre amadurecer. É a aula 31, sobre como é fundamental o amadurecimento para a gente sair de um burnout. A aula mais recente, vou deixar aqui,
a aula mais recente aqui do canal, em que eu falo sobre o sexto segredo da doutora Gladys, que escreveu este livro aqui, em que ela fala que a gente precisa sempre entender se a gente quer e pode sair de uma situação. Se a gente resolver ou não puder sair, nós temos que achar o que tem de positivo ali, e se a gente decidir sair, sair. Porque é o contrário do que eu vejo as pessoas fazerem. Exemplo, a pessoa está num emprego que ela odeia. Aí a pessoa infantilizada reclama e continua naquele emprego. Ela se convence e fica tentando convencer todo mundo de que não tem o que ela possa fazer. Só resta ela ficar ali. Já a pessoa madura vê, vale a pena tentar mudar algo neste emprego que eu odeio para que ele seja um emprego que eu passe a não odiar? Mudar de setor, mudar de área, falar com o meu chefe, propor algumas coisas? Ou vale mais a pena eu me organizar emocional e financeiramente para mudar de emprego e ir para um que eu não odeie tanto? A diferença entre essas duas pessoas é que a primeira não se acha capaz de conseguir coisa melhor e também não toma nenhuma atitude para mudar isso em si mesma. E a segunda pessoa sabe que merece mais do que uma vida de merda. E o livro é esse daqui. Ele é maravilhoso. Ele faz a gente se pegar em altas sabotagens a cada página. E eu ainda vou falar dele aqui em algum conteúdo. Ele tá aqui separadinho para ver quando que vai chegar a hora dele, porque a gente precisa falar sobre esse livro, é muito bom. Por enquanto fica aqui a referência. Vou deixar o link dele para você comprar lá na Amazon, aqui no descritivo da aula, e um dia falaremos sobre ele novamente. Eu não sei se vocês viram um vídeo que tá rolando por aí, que tem o chefe e 30 demitidos. Eu ainda não vi ele inteiro, talvez eu não veja ele inteiro, mas eu ainda não falei dele. Obrigada, Maurílio, por ter me mandado essa referência, ter me feito pensar em tudo isso daqui. Mas fica muito claro ali naquele vídeo o quanto as pessoas estão reativas. Na verdade, não ali com o chefe, mas na vida. O quanto aquelas pessoas que estão reativas ali diante do ex-chefe são reativas nas suas vidas. Na aula 72, e eita que eu tô cheia das referências hoje, eu falei sobre o sistema e como está normalizado na nossa sociedade reagir e não mais agir diante da vida. O que significa que está normalizado ficar reclamando sem fazer nada, ao invés de se organizar para resolver um problema. Teve um vídeo que eu não vou me lembrar qual é para colocar aqui, em que eu mostrei uma série de comentários que eu vi em 2 posts da época, em que a gente vê nitidamente como as pessoas não estão mais dispostas a viver, e sim a sobreviver, esperando o momento em que essa vida vai acabar e elas terão, enfim, algum alívio. É o comportamento da pessoa que segunda já está fazendo contagem regressiva para o sábado e até o sábado ela só reclama. É a pessoa que entra no emprego perguntando qual é a data que ela vai poder se aposentar e até lá ela só reclama. E quanto mais está normalizado reclamar e reagir sem agir, menos a gente se dá conta do tamanho imenso da sabotagem que a gente está fazendo com nós mesmos ao assumir essa postura de reclamar e seguir fazendo tudo igual e esperando um resultado diferente, que não vai vir, cara, porque você está fazendo tudo igual. Aí você reclama e não sai disso, fica preso nesse ciclo de angústia. Quanto mais a pessoa se coloca no lugar da criança, da vítima, de quem não tem saída, mais a pessoa se estressa. O estresse é muito resultado da nossa infantilidade, de esperar que a vida nos dê o que a gente acha que seria bom para nós, de esperar que as pessoas nos ajudem, de esperar que o mundo dê para nós o que a gente acha que o mundo deve para a gente. E quando não acontece nada disso, porque a vida não é a porta da esperança, a gente estressa, a gente fica angustiado, ressentido, com raiva, sem esperança, se achando não sendo bom o suficiente. E a gente continua fazendo tudo igual, esperando um resultado diferente,
de novo se frustrando, ganhando mais assunto para reclamar. Eu vou deixar aqui nos cards também a aula em que eu falo sobre como os nossos pensamentos impactam mais na nossa realidade do que a gente imagina, porque é uma aula fundamental para esse nosso processo de cura e uma aula muito pouco vista, na minha opinião. Tem um vídeo também, e com isso eu esgoto os cards da aula logo no começo, em que eu mostro, vou deixar aqui, em que eu mostro porque 5% das pessoas saem de um burnout e 95% não conseguem nunca sair do burnout. Engrossando o couro, não tem cura, só tem controle. Porque o comportamento que está normalizado é o comportamento dos 95%. É o povo que, ao invés de ir para terapia e mudar o estilo de vida, faz o quê? Conversa com o ChatGPT e chupa chupeta para regular as emoções. E por chupeta aí a gente pode entender também remédio. Se eu não me engano, foi nesse livro aqui, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, cheio dos post-it, que eu li que, sejam quais forem os seus problemas, o caminho é sempre o mesmo. Resolva os problemas e seja feliz. Mas que a grande maioria das pessoas estraga tudo fazendo uma das seguintes duas coisas: ou entra em negação ou se vitimiza. Vou deixar o link também lá no descritivo. Ou seja, muita gente nega a existência dos problemas, seguem pela vida fingindo que está tudo bem, ignoram os problemas que obviamente nunca vão ser resolvidos, nunca vão embora, estarão sempre ali assombrando. Como que é possível isso? Fazendo a coisa que eu mais critico lá no outro canal. Se anestesiando emocionalmente. Putaria, iFood, horas e horas a fio nas redes sociais, se transformando lentamente numa batata de sofá que fica paralisada em frente à Netflix, bebida, compras, remédios. E isso pode fazer com que você se sinta bem a curto prazo, e bem a curto prazo mesmo, por isso a gente está sempre indo para nova dose ou para uma nova anestesia. Mas transforma a sua vida num grande caldeirão emocional de ansiedade, angústia, irritação, raiva e ressentimento, que quando levado ao forno, se transforma num imenso estresse crônico, que se transforma num burnout, que se transforma num colapso. E a pessoa lá, tomando remédio, na rede social o dia inteiro, sem mover uma palha para resolver a questão. Sim, porque para resolver um burnout você vai precisar mexer em todas as questões que já existiram e que você fez questão de ignorar. Burnout não é causa de nada, ele é a consequência de tudo na vida em que a gente ignorou todos os sinais que o nosso corpo deu, porque a gente não queria abrir mão de fazer as coisas que nos fariam ilusoriamente evitar o julgamento dos outros, ganhar dinheiro, ter poder ou simplesmente não decepcionar alguém. E enquanto tem quem negue a existência dos problemas, tem aqueles que admitem que os problemas existem, mas que se convenceram de que não há nada que eles possam fazer para resolver esses problemas. A anestesia dessa turma é culpar tudo e todos pelo que aconteceu com eles. Apontam o dedo para toda e qualquer circunstância externa que possa explicar o porquê deles estarem nessa situação dramática. É a empresa, é a mãe narcisista, é o chefe, é o governo, é o boy tóxico, é a mulher interesseira, é o capitalismo. Essa situação é exatamente igual à primeira, porque traz uma sensação de prazer bem a curto prazo, porque culpar os outros dá a mesma sensação que comer porcaria, que beber, que bater um bolo na frente do computador. É uma forma de se eximir completamente de toda e qualquer responsabilidade que você possa ter pelos problemas que você tem ou pelas emoções negativas que estão aí te assombrando. E o resultado, tanto num grupo quanto no outro, é o mesmo. É você reclamando e ainda doente, ainda estressado, ainda sem dormir, ainda com burnout, ainda ressentido, ainda angustiado e ainda ansioso.
Sabe qual é a pergunta fundamental que a gente faz quando a gente está entrevistando alguém para nível de gerência para cima, para nossa equipe? Pergunta para o cabra por que ele saiu do emprego anterior. Ele vai te explicar o motivo. E aí você pergunta o que ele acha que ele poderia ter feito para mudar aquela situação. Porque essa resposta vai escancarar se a pessoa entende a parte dela de responsabilidade no que aconteceu, ou se pelo menos ela considera avaliar que ela teve alguma responsabilidade, ou se ela é só reativa, igual os 30 demitidos. Porque se a pessoa te fala que tudo lá era ruim, errado, todo mundo era filho da puta, temos aí uma pessoa que não vai resolver nenhum problema e ainda vai te criar vários outros. E é assim na vida. Quanto mais infantilizada a pessoa está, mais ela reclama. E quanto mais ela reclama, mais ela não resolve problema nenhum. Existe uma diferença imensa entre a pessoa que coloca as cartas na mesa e a pessoa que fica escondendo o jogo esperando você colocar as suas cartas na mesa. A primeira te ajuda a resolver. A segunda quer que você resolva para ela. Uma vai atrás de soluções, a outra espera que você seja o salvador da vida dela. Ela quer terceirizar para você a solução da vida dela. Isso é um troço que acontece demais no meu inbox lá do Instagram. O que você acha que eu deveria fazer? Você acha que eu deveria sair do meu emprego? Você acha que eu deveria trocar de psicólogo? Você acha que eu deveria procurar outro médico? Porque se der errado, entende? A culpa vai ser minha, não da pessoa. Fui eu que falei para fazer ou não fazer. Ela me xinga e segue se sentindo vítima do mundo. Ela vai ficar me odiando e me agredindo ao invés de assumir a responsabilidade de adulta que ela é sobre a vida dela e as escolhas que ela faz e as consequências que virão de cada escolha que ela fizer. E por que isso é tão comum no meu inbox? Porque quem chega a um burnout está infantilizado. Ponto. A questão é se a pessoa vai assumir a responsa de amadurecer a partir dali, ou se ela vai seguir negando e se vitimizando e reclamando sem nunca conseguir sair do lugar. E tem mais. É esse comportamento infantil que atrai para a nossa vida as pessoas manipuladoras que nos fazem tão mal. Porque o interesse do manipulador é manter você na impotência, enquanto ele resolve as coisas da maneira que for melhor para ele. E atire a primeira pedra quem aqui nunca teve um chefe abusivo, que você tentou aguentar firme, um namorado ou uma namorada narcisista, que você ficou tentando agradar se sentindo um lixo, um amigo interesseiro que você ficou com dó de cortar, porque em 2004 ele foi super legal. Ao mesmo tempo, tem quem se recuse a seguir o que for sugerido por alguém que esteja tentando ajudar a resolver um problema. Porque a pessoa inconscientemente sente que se ela seguir o que estão sugerindo e o problema for embora, isso vai deixar claro que ela tem problemas, defeitos, fraquezas. E um vitimista não admite isso. O vitimista está sempre certo. Os outros é que são filhos da puta. Então o que a pessoa faz? Reclama. Primeiro reclama que ninguém ajuda e depois reclama que ninguém entende o problema. Isso também é muito comum lá no inbox. A pessoa me fala que não tem solução. Eu falo qual é a solução, aí ela me fala que é porque eu não conheço a realidade dela. Se eu conhecesse, eu veria que não tem solução. E se eu ficar argumentando, como eu fiz muito lá no começo, termina a conversa eu exausta e frustrada e a pessoa sem se mover 1 milímetro do lugar e se sentindo no controle. Isso me ensinou a não ser conivente com a vitimização, com a terceirização e com a reclamação. Porque essas pessoas não estão prontas para a cura. Elas estão empacadas no problema. Estão empacadas em ter dó de si mesmas, de culpar o mundo pelas suas angústias. São pessoas que vão alimentando essa angústia, a ansiedade, o estresse. E aí a gente está ignorando o carro que está fazendo barulho aqui. E se elas saírem do lugar, é para ir para um lugar pior ainda. Nós temos uma aula sobre isso, porque quando eu entendi o que eu fazia, como eu me sabotava,
como eu me achava vítima, o quanto de arrogância e controle tinha nesses meus comportamentos, a minha recuperação e a minha vida mudaram da água para o vinho. Eu vou deixar essa aula na tela final aqui para você poder assistir. Por que que as pessoas se colocam nessa situação? Porque elas são tontas? Não, é porque quando a gente cresce numa família disfuncional, que cria um ambiente muito, muito ruim e abusivo para nós desde crianças, nós vamos aprender muito cedo que a única coisa justa no mundo seria aparecer alguém para nos salvar. Esse salvador, tal qual o príncipe dos contos de fada, nos levaria a um lugar onde finalmente nós seríamos felizes, admirados, validados, queridos e amados. E aqui está o problema. Quando essa ideia aparece, passa a fazer muito sentido que a pessoa se mantenha no inferno, porque só assim um salvador poderá aparecer para tirar ela de lá. Se ela resolver os problemas, se ela sentir alegria, se ela vislumbrar a porta da saída de uma vida ruim, é como se ela estivesse abrindo mão de ser salva por alguém. Entende? Então ela reclama, que é para que ninguém tenha dúvida de que a única saída para ela é um milagre acontecer. Aparecer um homem ou uma mulher dos sonhos, rica, que mora num outro país e faz todas as suas vontades. Um bilhete de loteria premiado para que você tenha dinheiro para fazer tudo, ajudar todo mundo, ser carregado nos ombros das pessoas na rua. Aparecer um emprego que te dê muita grana para fazer bem pouco. Aparecer um terapeuta milagreiro que faz a sua saúde voltar assim, ó, 100% como mágica. Me conta uma coisa, isso que eu acabei de descrever é infantilidade ou é maturidade? Então, reclamar é você se afundando no buraco que a sua infantilidade cavou e te jogou dentro, até que você se transforme num covarde, ressentido, raivoso que dá patada em todo mundo e nunca sai do lugar, gente. E ao invés de resolver o seu burnout, você faz da sua vida um inferno, do seu corpo um trapo de chão, da sua mente um desespero sem fim. Se você quiser resolver o seu burnout, você vai precisar parar de reclamar, de se enxergar como uma vítima impotente diante de um mundo cruel. Você vai precisar parar de fingir que é só tomar um remédio e melhorar um pouco que você já pode voltar a trabalhar e tudo será como antes. Você vai precisar parar de fingir que a sua vida de antes do burnout era ótima, a ponto de você querer ela de volta. E você vai ter que arregaçar as mangas e fazer o trabalho duro que é preciso fazer para se resolver esse enrosco. Aliás, trabalho duro? Que trabalho duro? Como fazer? Passo a passo aqui nos aulões. O que você tem que fazer, por quê e como conseguir fazer isso com o seu corpo e a sua mente te sabotando. Tem um vídeo lá no outro canal que eu mostrei uns stories da Lara Nesteruk, porque tem muita mulher que manda pra Lara mensagens falando, eu descobri traição do meu marido, porque a Lara expôs o final do casamento dela publicamente, expondo que o ex-marido dela traiu ela com um monte de garotas de programa. E a Lara, quando lê essas mensagens, sempre fala, e o que você vai fazer com essa informação? Você descobriu uma traição, beleza, o que você vai fazer com essa informação? E ela pergunta isso porque ela viu que a grande maioria das mulheres que mandam esse tipo de mensagem não fazem nada. Elas reclamam, choram, gritam, fazem uma cena e pronto. Ou seja, o marido entende que ele pode fazer o que ele quiser. Porque a mulher vai chorar, vai se jogar no chão, mas ela vai continuar ali ao lado dele. Entende? Não só não adiantou nada, como ainda aumentou o problema. Então, você entrou em burnout. Cara, que merda! O que você vai fazer sobre isso? Porque reclamar, realmente, não é o que vai resolver. É o que vai piorar tudo ainda mais.
E enquanto tem gente que fica apática, reclamando sem resolver nada, se sentindo vítima, tem quem se sinta vilão de si mesmo. E aí a gente entra na parte 2 dessa aula, se cobrar e se culpar demais. Ou seja, é o caminho contrário. Enquanto quem reclama coloca a culpa nos outros, fica com raiva dos outros, fica paralisado por essa raiva, aqui nós temos as pessoas que se culpam e ficam paralisadas também, só que pela culpa. Você vai ver nessa aula que tanto reclamar quanto ficar se culpando e se cobrando faz com que você não se cure e ainda piore sua vida. Porque sim, o inferno tem subsolo. E se você acha que o que você está passando agora é ruim, saiba que pode ficar bem pior. Eu sou o exemplo vivo disso. Todo mundo aqui sabe que eu tive uma fadiga que começou comigo não tendo força nem para ficar em pé e 7 anos depois eu ainda não tinha força para ir no supermercado de carro. Então saiba que todo mundo acha que tem o pior burnout do mundo. Mas eu ganho de qualquer um. E adivinha se eu não era a rainha da reclamação e da autocobrança? Aliás, se você é novo aqui e não conhece a minha história com o burnout, lá no podcast tem uma série de 6 episódios em que eu conto o que aconteceu comigo. O link fica sempre aqui no descritivo. E lá no podcast, além dos áudios, dos vídeos do Burnoutados S.A., e das aulas aqui desse canal, a gente tem também um quadro chamado Não É Só Com Você, em que eu leio e comento o depoimento de outros burnoutados, além desses 6 episódios aí da minha história com o burnout. Mas vamos para a parte 2, se cobrar e se culpar demais. Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre emagrecimento e o quanto as mulheres se cobram a esse respeito. E tinha uma psicanalista falando que o desafio maior não está na balança, está no perfeccionismo da alta performance. Aliás, falaremos sobre alta performance na próxima aula. Em que a gente não pode cometer nunca nenhum tipo de erro. A nossa cultura atualmente nos ensina que a gente não pode errar, desconsiderando todos os bilhões de anos da humanidade que nos ensinou que a gente aprende justamente através dos nossos erros, né? Hoje, qualquer erro, mesmo que bobo, mesmo que o maior dos erros humanos, é punido internamente com muita severidade. Então, essa psicanalista estava falando que muitas pacientes chegam até ela muito frustradas, porque, segundo as pacientes, elas são incapazes de manter o controle e a dieta. E eu entendo isso, porque não só eu vejo todo mundo se degladiando com a culpa todo dia lá no meu inbox, como eu mesma achava que eu tinha alguma coisa de errado por não conseguir comer tudo certinho e meditar todo dia e cumprir a minha tabela de tarefas todos os dias. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Peraí, não esquece, cérebro. E as mulheres chegavam lá na psicanalista se declarando fracassadas, incapazes de fazer uma dieta, quando, na real, o que estava acontecendo era que elas estavam se punindo o tempo inteiro, sem conseguir reconhecer as pequenas vitórias e sem conseguir entender que não tem ninguém nesse mundo que consiga fazer alguma coisa sem erro, sem recaída, sem dúvida e sem problemas. E elas desistiam, sendo que elas estavam num processo normal de aprendizado, que ia terminar em sucesso. O nosso cérebro aprende por repetição, é o que se chama de neuroplasticidade. Por exemplo, quando você foi aprender a dirigir, você não entrou no carro e saiu dirigindo sem erros, perfeito, chegou na autoescola, todo mundo estava aplaudindo você, Renata Ceribelli, com a equipe do Fantástico, pronta para filmar você de tão perfeito que foi. Não, como todo mundo nesse mundo, você sentou atrás do volante pela primeira vez, ficou completamente perdido, inseguro, sem saber muito bem o que fazer, chegou de volta na autoescola destruído, você fez merda, um monte delas, saiu do carro exausto, sendo que você não podia nem ligar o rádio sem perder o controle da direção ali no caminho. Certo? Quando você foi aprender uma língua estrangeira, você saiu da primeira aula achando que isso aqui é fácil demais? Não, você saiu de lá achando que você não ia dar conta. Quando você foi para academia, no primeiro dia que você foi para academia, você voltou para casa, olhou no espelho e falou, bom, é isso, tenho que desistir,
Não me transformei na Graciane ou no Schwarzenegger nessa primeira 1 hora de academia. Não, né? Você passou por um processo de aprendizado em que teve dia que você não foi, teve dia que você fez igual o seu nariz, teve dia que você foi super bem e teve dia que você foi super mal e passou vergonha. O nosso cérebro aprende por repetição, não é por mágica. E o mais incrível é que eu acho que nenhum de nós acreditou, nem por um dia sequer, que o nosso cérebro aprende por mágica. A gente sempre soube que quando a gente foi aprender a andar, por exemplo, a gente caía, né? A gente sempre entendeu que um processo de aprendizado tem queda, tem recaída, tem crise, tem eu não sabendo o que fazer, eu perdido, eu voltando, parece que não aprendi, parece que eu piorei. Isso é um processo de aprendizado e a gente sabe disso. Nós passamos pela escola, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a andar de bicicleta, né? Então, por que caralhos a gente se cobra tanto ser perfeito? Sim, eu sei a resposta. É porque a gente aprende desde cedo também que a gente não pode errar, que a gente não pode pedir ajuda e que a gente não pode falar não pra ninguém, que a gente tem que agradar, que a gente tem que ter a validação externa e que a gente tem que se encaixar num padrão social, porque a nossa cultura também tem muito de religião e a culpa cristã se mistura a tudo isso. E principalmente porque numa sociedade em que está todo mundo sobrecarregado, é muito mais fácil apontar para quem errou, de modo a que ninguém repare nos erros de quem está apontando. É muito mais fácil apontar para o coleguinha do que assumir os seus próprios erros, do que se colocar vulnerável na posição de humano diante das pessoas falando, errei. Mas tem mais, porque a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, por conta da imensa desigualdade, aprende que precisa passar na frente do coleguinha em tudo. A gente tem um governo, e eu não tô falando desse governo, do governo passado, de direita ou de esquerda. Eu tô falando de todos os governos que nós tivemos no Brasil nos últimos séculos. Governos que não apenas não dão nada para ninguém, como tiram o que puderem tirar. Isso faz com que a gente entre em competição. Isso faz com que empurrar, dar rasteira, sabotar o coleguinha seja normalizado. Em que o pedestre vai para cima do carro, o motorista do carro vai para cima do motoqueiro, porque ninguém pode dar licença, ninguém pode perder tempo, ninguém pode ficar para trás. Nesse contexto, errar, precisar de ajuda, ou mesmo desacelerar ou descansar é visto como fraqueza, frescura, corpo mole, fracasso. É como se colocasse na sua testa assim escrito, esse aqui ficou para trás. E é por isso que a gente, ao chegar a um burnout, ouve que nós somos fracos, que a gente não deu conta do tranco, que a gente está fazendo drama. É um misto de gente prestes a cair, apontando para nós que caímos primeiro, com a gente tendo feito as piores escolhas, porque a gente não tinha a menor consciência de quem nós somos na fila do pão. Se tem quem tenha mais dinheiro do que eu, que seja mais bonito do que eu, que tenha mais seguidores do que eu me sinto a pulga do cocô, do carrapato, do cavalo, do assistente júnior, do bandido. E me culpo e me cobro. Burnoutado não burnouta por outro motivo que não seja o de a gente achar que nós não somos bons o suficiente. Portanto, quando a gente cai e apontam para nós, em nenhum momento a gente duvida. A culpa foi nossa. Eu deveria ter feito diferente, né? Eu deveria ter me esforçado mais. Há exceções? Sim. Quem culpa o chefe, a empresa, o sistema e tá lá no primeiro grupo. Mas geralmente a gente intercala entre as duas coisas, entre os dois grupos. Se culpa, reclama, se cobra, se vitimiza, enxague, repita. Se culpa, reclama, se cobra, se vitimiza. Deixa eu voltar lá onde eu falei que eu não queria esquecer. Parabéns, cérebro! Outro dia eu estava vendo um vídeo da Raíza Costa e ela participou de um desafio fitness na academia que ela frequenta. E ela se dedicou loucamente, e inclusive ela ganhou
o prêmio lá, o primeiro prêmio, um prêmio em dinheiro, nesse desafio lá da academia dela. E ela mostra que para ela manter a disciplina, ela pegou lá um caderno e começou a anotar nesse caderno tudo o que ela precisava, todas as metas que ela estava se propondo a cumprir. Então, comer X gramas de proteína todo dia, X de calorias, horas de sono, quantos passos ela dava no dia, horas de exercício, enfim. As pessoas, gente, enlouqueceram com isso. Num naipe que a Raíza tá lançando um caderno igual ao que ela fez para vender para as pessoas. Dê uma busca na lojinha de apps do seu celular e veja quantos aplicativos tem lá para a gente se organizar e ser mais produtivo. Quantos influencers você já não viu mostrando a rotina diária, que começa sempre às 4 da manhã? Isso vai construindo na gente que é possível, que é fácil, só a gente que não consegue. Como se a questão fosse o caderno e não as 3 bilhões de coisas que estão acontecendo na nossa cabeça e com as nossas emoções e com o nosso corpo. Eu tive 1 milhão de cadernos em que eu anoto tudo. E só hoje eu consigo realmente ter uma rotina em que eu faço tudo o que eu me proponho a fazer. Todo dia? Não, nem todo dia. Mas na maioria dos dias. Hoje. Como eu consegui isso? Repetição. Por anos. E a cada falha, recaída, erro, cabulada, ao invés de me chicotear, eu fui aprendendo a ver o que está acontecendo, a entender o que estava pegando ali. E também entender os benefícios de cada atividade, tendo clareza dos objetivos, levando cada coisa que eu via que estava me travando ou me atrapalhando para a terapia. No meu caso, eu tenho formação de EFT, então eu também faço EFT em mim mesma. Aliás, meu caderninho do EFT está aqui. Eu divido as coisas em pequenas metas. Por exemplo, todo dia eu vejo 10 minutos de uma live ou de um vídeo de autoconhecimento. Eu vejo 15 minutos de uma aula, live, vídeo ou uma leitura relacionada ao trabalho que eu estou fazendo na internet. Marketing digital, vendas. Leio meia hora de um livro que seja relacionado ao trabalho e outra meia hora de um livro que não tenha nada a ver com o trabalho antes de dormir. Todo dia eu faço um item da minha lista de faxina, limpeza e arrumação da casa. Além daquela meia hora de coisas básicas da rotina, tipo louça, comida e tal. 15 minutos organizando alguma coisa no computador, porque eu vou printando, eu vou puxando, eu vou juntando, vou jogando aqui, e aí eu tenho um tempo para que eu organize as coisas aqui. 15 minutos, no mínimo, quando não tenho aula de italiano, em que eu estou estudando italiano, para não perder a familiaridade com a língua. Tem dia que eu vou andar no parque e faço aterramento. Tem dia que eu ando na rua. Tem dia que eu vou andando pelo bairro fazendo as compras, supermercado, farmácia, feira. Tem o dia que eu faço o exercício tal e tem o dia que eu faço o exercício X. Eu só consegui quando eu parei de tentar fazer tudo como a gente aprende que tem que ser. Ah, tem o dia da faxina, eu vou faxinar a casa inteira. Não funciona comigo. Então, todo dia eu faço um pouco. Ah, vamos ver uma live aqui. A live tem 2h30. Eu ficava enrolando. O dia que eu ia estar com saco, com tempo, a fim de ver uma live de 2h30. Eu nunca via. Na hora que eu comecei a dividir em 10 ou 15 minutos por dia, parece que a coisa não anda. Que a gente está acostumado a fazer tudo de uma vez. Mas, gente, de 10 em 10 minutos eu vou vendo tudo o que eu quero ver. E se eu tivesse esperando um dia em que eu tivesse o saco de ver uma coisa do começo até o fim, eu não ia ter visto nada. De 10 em 10 minutos as coisas vão andando. Eu parei de querer arrumar o meu guarda-roupa inteiro num dia. Eu quis arrumar o meu guarda-roupa, beleza. Eu fazia 10 minutos por dia. Arrumei o guarda-roupa inteiro. Tem umas tarefas chatas da vida de adulto que eu fico adiando, porque é um saco. Eu me obrigo a fazer todo dia um item da lista ou
todo dia 10 minutos de uma tarefa mala que eu nunca vou ter saco e disposição para fazer toda num dia. E assim as coisas vão andando, sem sobrecarregar, sem eu ter que ficar lutando tanto contra a preguiça, desmotivação. Eu achei meu jeito. Pode ser que para você seja melhor. Eu vou fazer o seguinte, então, em vez de fazer 10 minutos por dia de 5 coisas diferentes, eu vou fazer 50 minutos de uma coisa só por dia. Sei lá, tem que dar um jeito. Mas a gente precisa ter constância, repetição, para que a gente consiga ir ajeitando as coisas para dar conta de tudo. Esse negócio de, bom, eu fiz tudo errado a vida inteira, entrei em burnout, então a partir de hoje eu vou ter a rotina que eu vi ali do influencer no Tico-Teco. Eu vou acordar 4 horas da manhã, vamos ignorar a máquina que está cantando. Eu vou tomar meu shot de cúrcuma, depois eu vou correr até o Uruguai e voltar, aí eu vou fazer banho gelado, aí eu vou ler 7 salmos, meditar 1 hora, aí eu... Gente... Não vai rolar. Talvez até você faça 3 dias. No 4º dia, acabou já. A coisa principal para mim, para que eu aprendesse a entender ali e a me respeitar para que a repetição pudesse ocorrer, foi a questão da comida. Gente, foi a coisa para mim mais difícil de eu resolver na vida. Se cada vez que eu não conseguisse fazer, eu desistisse e jogasse tudo para cima... eu ia estar até agora com uma resistência à insulina super alta, com o intestino todo podre. A gente tem que fazer as coisas aos pouquinhos. E esse negócio da gente ficar se cobrando a fazer tudo igual a gente vê a blogueira fitness fazendo a partir das 4 da manhã e se culpando por não ter conseguido fazer uma rotina perfeita como aquela, é o que leva a gente pro buraco. Então tá, pra ela tá bom assim? Tá, tudo bem. Vamos supor que por trás das câmeras, na realidade, realmente essa rotina dela seja essa. Tá, mas é pra ela. Talvez você tenha 3 filhos, talvez você esteja com uma fadiga muito alta, talvez você tenha que trabalhar, talvez você... Não tem como fazer a rotina igual. Então, vamos adaptar pra nós. Como? Aos poucos. Parar de se cobrar tanto e começar a entender que a gente é humano. Esse é um grande aprendizado do burnout. A gente não é robô, como quiseram nos convencer. A gente é humano. Então a gente precisa fazer as coisas de modo que seja humanamente possível. E não ficar se cobrando não ser perfeito e se culpando por não fazer as coisas igual disseram ser possível para todo mundo. Porque não é possível para todo mundo. É a história do dia com 24 horas. O coach pode gritar o quanto ele quiser que o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo, porque na realidade não tem. Como é que você, que demora 2 horas num ônibus para ir para o trabalho, 2 horas e meia para voltar para casa, pode considerar que você tem como distribuir as tarefas no seu dia da mesma forma que a blogueira que faz home office? Não tem como. Então a gente precisa parar de se cobrar tanto e começar a entender o que é humanamente possível para ter consistência, para conseguir aos pouquinhos fazer o nosso cérebro ir aprendendo. Quem me ensinou isso foi a fadiga, porque eu tentava fazer tudo da maneira como eu sempre fiz, da maneira como a minha mãe me ensinou e faz e me cobrava. Aí eu tentava fazer tudo que eu podia num dia e ficava 3 dias desmaiada de cansaço. Se pegasse fogo no prédio, eu não conseguia levantar para sair junto com a galera. Eu ia morrer carbonizada, porque eu não tinha como. Não tinha força. Então eu comecei a espalhar as atividades pela semana, um pouquinho por dia. Ao invés de fazer tudo hoje, eu vou fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho... Dá aflição no começo. A gente estava acostumado a pegar o negócio e fazer do começo ao fim. 10 coisas por dia. E agora a gente vai se ver fazendo um pouquinho de uma coisa por dia. Dá aflição. Mas se a gente parar de se cobrar e de se culpar e simplesmente ouvir o corpo e começar a espalhar as coisas pela agenda, a coisa dá certo. Eu aprendi isso porque quando tinha alguma coisa que ia me exaurir,
eu precisava planejar. Já contei aqui várias vezes que 4 anos atrás eu ainda ia no supermercado de carro e quando eu voltava eu tinha que deitar de 3 a 4 horas para conseguir ter força para guardar o que eu tinha comprado nos armários. Então eu tinha que programar. Eu pegava a agenda e, bom, vou no supermercado quarta, tá? Então terça e quinta eu não posso fazer nada. Na terça para juntar energia, na quinta para recuperar energia. E eu lembro que tinha gente que pedia o meu caderno. Quando eu comecei a falar, gente, a fadiga me ensinou a distribuir. As pessoas queriam, me vende o seu caderno, me mostra como é para eu fazer igual. Eu poderia ter feito como a Raiz e ganhado dinheiro? Muito provavelmente. Só que acontece que o que vai no caderno depende de cada pessoa. O problema não é ter um caderno para preencher. O problema é conseguir entender que você precisa se organizar e ser menos cruel com você mesmo. Que você precisa ter mais autocompaixão. Porque ficar se culpando e se cobrando só vai servir para te deixar estressado, mais estressado. Porque se você força e depois descansa, você não sai do lugar. Você vai pro 10 e depois pro 0. Aí pro 10 e depois pro 0. Você nunca sai do 5. Ao passo que se você anda 0,1 por dia, no dia seguinte você tá no 0,2 e no outro você tá no 0,3, e assim vai, você anda, ainda que para os padrões sociais pareça que você é uma tartaruga manca. Mas você anda e você chega lá. Essa cultura da pressa que faz a gente ficar indo do 10 para o 0, do 10 para o 0 e eternamente empacado no 5, se recusando a ir aos poucos para não perder tempo, não vê que depois de 2 anos o cara continua no 5, enquanto o que estava andando 0,1 por dia chegou no 6. Em 2 anos, o primeiro cara continua empacado no 5, o segundo cara chegou no 6. Só que o primeiro cara tá cada vez mais desanimado e convencido que não é capaz, porque ele não consegue sair do lugar. Enquanto o outro tá cada vez mais motivado, porque ele tá vendo que de pouco em pouco ele está chegando lá. Eu conto que no protocolo lá de neuroplasticidade que eu fiz, eu andava 1 minuto a mais a cada 2 dias. Ou seja, a cada dia eu andava 30 segundos a mais na minha caminhada. Se eu tivesse falado, foda-se, eu vou andar 1 hora, eu estaria até hoje no mesmo lugar em que eu estava, sem poder andar. Porque eu ia andar 1 hora num dia e ia ficar 1 semana sem conseguir andar. Ou com medo de voltar a andar. Aí eu ia lá, andaria mais 1 hora, mais 1 semana. Primeiro sem dormir, depois com medo de repetir. E assim eu estaria até hoje. De 30 em 30 segundos a mais por dia, em meses, eu resolvi o problema. E hoje eu posso andar o quanto eu quero. Eu vejo muito burnoutado falando isso. Eu fui correr 5 quilômetros, aí passei mal. Tive que ligar para alguém me buscar. Voltei de carro, ainda ouvindo o deboche. Fiquei 3 dias para me recuperar. Aí eu falei, hoje eu vou correr 5 quilômetros. A pessoa fica nessa. E o corpo não sai daquele mesmo lugar. Anda 5 minutos hoje, anda 6 minutos amanhã. Quando 6 minutos estiver confortável, passa para 10. Quando 10 estiver confortável, passa para... Sem pressa. A gente acostumou tanto a se cobrar e se culpar que a gente tem que ficar convencendo a gente de que a gente pode mais, mostrando para os outros que a gente não caiu. É assim que fica aparecendo para os outros que a gente caiu mesmo, porque a gente não sai do lugar. Vamos falar mais da culpa, que é para você se libertar dela. Lembrando que lá no aulão do estilo de vida nós temos uma aula inteira sobre culpa, tem um módulo culpa, gratidão e perdão, tá? Tem uma aula sobre culpa, gratidão e a outra sobre perdão. Basicamente, a culpa é um sentimento bom, porque ela é um sinal, ela serve para sinalizar que alguma coisa a gente precisa mudar. É só isso, a culpa é um sinal de que a gente precisa mudar alguma coisa. A cultura é que transformou a culpa num castigo que a gente acha que merece. A culpa, se você não usa ela, ficou feio, mas tudo bem. Se você não usa a culpa para entender o que você precisa mudar, a culpa te paralisa. Fica você no mesmo lugar sem sair empacado. Se você fica reclamando e se vitimizando, você vai ficar com raiva, a raiva te paralisa. Você nunca sai do lugar. E fica me falando, não tem cura, só tem controle, eu não consigo melhorar. Mas se você se culpa e se cobra, é a culpa que vai te paralisar.
Por isso você não sai do lugar e nunca melhora, e nunca se cura, e nunca se sente melhor, e nunca volta a ter uma vida normal. É por isso que nós estamos aqui. Para você sair dessa paralisação. Porque a nossa cultura hoje é isso. É metade te falando que a culpa é do capitalismo e que não tem nada que você possa fazer. Reclamação, vitimização, raiva, você paralisado. E a outra metade te falando que a culpa é sua. Porque quem se esforça consegue tudo. Cobrança, culpa, você paralisado. Então eu acho que tem duas coisas muito importantes para a gente saber sobre culpa. E esse conteúdo não é o conteúdo do aulão. Sempre tem coisa nova pra gente falar sem se repetir. A primeira coisa é que essa questão de que a culpa tá aí pra te sinalizar que você precisa mudar alguma coisa. E ficar se castigando e se culpando vai fazer com que você consiga justamente o contrário. Não mudar nada e não sair do lugar. Aprenda com os erros, entenda o que te trava, se coloca em movimento. Eu vou deixar na tela final a aula sobre o segundo segredo aqui da doutora Gladys, que fala sobre justamente como a gente tem que estar sempre em movimento. Então, não se demore na culpa, porque ela te consome e te coloca num buraco sem fundo de vitimização. Arrume força para entender o que você precisa mudar, para sacar o que está te impedindo de mudar e mudar. A terapia vai te ajudar nisso. EFT é ótimo nisso. Então, enquanto a minha agenda não reabre, ela só vai reabrir quando eu acabar de publicar todo o conteúdo do aulão do estilo de vida. Se você achar um terapeuta bom em EFT, vai nessa. Exemplo real e mais comum. Uma mãe que sente culpa porque quando ela está trabalhando, ela não está dando atenção suficiente para o seu filho, e enquanto ela está com o seu filho, ela não está dando atenção suficiente para o trabalho dela. O que adianta ficar se cobrando e se culpando? Só vai conseguir ficar mais ansiosa e mais estressada, concorda? Essa mãe precisa ou fazer as pazes com o fato de que é impossível dar conta de tudo o tempo inteiro, ou ela vai ter que trabalhar numa coisa que demande menos dela, ou colocar o filho dela numa escola a período integral. Você pode dar conta de quase tudo o tempo todo, você pode quase dar conta de tudo o tempo todo, mas você não pode dar conta de tudo o tempo todo. Brasil! Então é o seguinte, algum pratinho vai ter que cair e tá tudo bem. A culpa tá muito ligada à nossa necessidade de controle, porque quando a gente se culpa, a gente tá no fundo dizendo que a gente poderia ter feito as coisas acontecerem de uma maneira diferente do que aconteceu. E eu acho que é fácil entender um burnout que a gente não tem controle de muita coisa da vida. Então foca no que você tem controle. Você não tem controle de quando o seu burnout vai embora para que você tenha a sua vida de volta. Então foca no tratamento e no seu estilo de vida, que são as coisas sobre as quais você tem controle. Segunda coisa, e aqui eu vou pegar uma explicação do Hermano Castro, que é um psiquiatra que eu sigo lá no Instagram, que ele fala o seguinte, será que eu ponho o vídeo dele? Não, vamos fazer assim, eu vou continuar como programado aqui, e aí é o seguinte, no Instagram agora tem uma aba nova nos perfis, que é a aba de repost. Vou mostrar aqui na tela como é para você achar lá, é essa com umas flechinhas formando um quadradinho. Nessa aba repost do meu perfil, eu tô colocando aos poucos alguns vídeos que eu acho relevante para os burnoutados. Por enquanto tem 3 só, mas um deles, o do meio ali, é justamente esse do Hermano. E ele diz o seguinte nesse vídeo, todos nós temos os nossos valores de vida. E se a gente estiver bem orientado, esses valores vão gerar objetivos de vida para todos nós, certo? Objetivos que a gente traça para a nossa vida, de acordo com os nossos valores. Muito bem, os objetivos são as estradas pelas quais nós vamos andando na vida, avançando aos poucos em cada caminho, chegando mais perto de cada um dos nossos objetivos. A culpa é o sentimento que vai nos avisar que a gente desviou do caminho. Então eu tô aqui num caminho, eu tenho o objetivo de morar sozinha, de ser independente. Tá? Hoje eu moro com a minha mãe, quero morar sozinha, tá? Então eu tenho um caminho que vai me levar desse lugar onde eu tô hoje, onde eu moro com a minha mãe, até o lugar da minha vida mais pra frente, onde eu vou ser independente, onde eu vou morar sozinha, ou vou dividir um apartamento com as minhas amigas, dividirmos as contas, e eu quero morar longe da minha família, tá? Este é o meu objetivo, ser independente. Bacana.
Vamos dizer que no meio desse caminho, quando eu tô me aproximando ali, cada vez mais perto desse momento da minha vida em que eu vou ter a minha independência, eu começo a sentir muita culpa. E aí, eu preciso entender. A culpa é um sinal de que eu me desviei do meu caminho. Então, eu preciso entender o que aconteceu, onde eu desviei do caminho, porque estou sentindo culpa. É porque a minha mãe fez uma chantagem emocional que fez com que eu acreditasse que eu saí de casa, vou transformar a vida dela numa grande depressão. Então eu começo a me sentir culpada, porque se eu for para frente no meu caminho, eu vou fazer a minha mãe se sentir mal. E o meu objetivo de vida não é fazer minha mãe se sentir mal, é só eu ser independente. Entende? E aí eu tô numa encruzilhada. Qual caminho eu vou seguir? Eu vou continuar indo em frente em direção à minha independência e continuar vendo aluguel, imóvel, amigas para dividir as contas comigo, ou eu vou interromper esse caminho e também o caminho de minha mãe ser feliz na vida dela e vou ficar empacada aqui, fora da estrada, no acostamento, tentando fazer a minha mãe não se sentir mal e me sentindo mal porque eu não vou ter a minha independência. Então, na hora em que eu tô no meu caminho e eu começo a sentir culpa, eu tenho que parar e falar, calma, o que tá acontecendo? É que a minha mãe fez uma chantagem emocional aqui e tá querendo me deixar culpada por ser independente, porque para ela isso significa que eu estou abandonando ela. Tá, então eu tenho que resolver esse problema para que eu consiga seguir no meu caminho. Então eu vou conversar com ela, eu venho visitar toda semana, vamos combinar que toda semana no sábado eu venho te visitar e você vai lá me visitar de vez em quando, eu vou te apresentar minhas amigas, vai dar tudo certo, a gente se fala no telefone dia sim, dia não. E continuo o meu caminho. Porque se eu fico aqui na culpa e para não sentir culpa eu vou fazer o que minha mãe quer, eu também vou sentir culpa por eu não ter ido em direção à independência, que era um sonho meu, um objetivo meu da minha vida. Deixa eu te dar um exemplo meu. Outro dia, passei na rua aqui por um cara que estava lá olhando para dentro de um restaurante com uma cara de fome. E aí ele perguntou para mim se eu poderia pagar um suco para ele. E eu só tinha saído para andar. Eu saio para andar com uma cópia do meu RG e o celular. E eu falei, tô sem cartão, tal, continuei andando e aí me dei conta que eu poderia pagar com o celular via Pix. Voltei. Só que aí a história era outra e quando eu dei por mim, estávamos nós dois dentro de uma farmácia com ele pegando um monte de coisa que ele claramente iria revender. Só que nessa hora, eu já estava com medo de falar que não queria pagar mais nada. Estávamos eu e a atendente da farmácia meio apavoradas com o comportamento dele naquele momento. E eu acabei pagando a conta dele mais de R$300. E ele ainda ia pegar mais coisa, mas aí a indignação falou mais alto do que o medo. E eu falei, não, já chega, tal. Bom, eu esperei que ele estivesse longe já da farmácia para eu poder sair dali. E eu passei vários dias com muita culpa e com muita vergonha por ter caído no golpe mais manjado do planeta. Até que eu me dei conta de que eu não fiz nada que não tivesse sido coerente com quem eu sou, com os meus valores de vida. Eu ando por aqui, o que eu gasto de dinheiro com comida para quem tá morando na rua, em condições de vulnerabilidade, não está no gibi. Até ração para bichinho eu compro. Então, o que eu fiz estava coerente com quem eu sou e com os meus valores. A culpa veio porque eu hoje também tenho o valor de impor limites às pessoas que me fazem mal. Aprendi com o burnout, combinei comigo que eu não vou mais deixar ninguém me deixar mal para ficar bem. Isso inclui minha mãe, e eu vou dizer para você que não foi nada fácil chegar nesse ponto. Mas eu não falei não pro cara, eu não impus um limite pro cara. Mas aí eu tive que considerar, bom, mas eu não impus um limite pro cara porque eu fiquei com medo. Inclusive, o cara do caixa da farmácia me falou, moça, você fez bem em pagar, porque ele podia bater na senhora. E se pôs a contar lá que uns dias antes foi justamente o que tinha acontecido com uma outra pessoa, mas era um outro golpista, não esse mesmo para quem eu comprei as coisas, né? Não estava no meu controle.
Então, eu ficar me culpando ou reclamando, adianta o quê? Nada. Então, vamos aprender com o erro. Da próxima vez, quando eu vir que a pessoa não é um mendiguinho, eu falo que eu tô sem cartão e sigo andando como eu estava fazendo no início da dinâmica ali. Então, quero ter uma vida assim, assim, trabalhar com isso e aquilo, estou indo no caminho, caí, saí da estrada, porque eu tô pensando, o que as pessoas vão pensar? É a culpa te fazendo entender que você saiu da estrada. Resolve o que você tem que resolver para voltar para o seu caminho. Ai, minha mãe vai se decepcionar. Resolve, volta para a estrada. A culpa só tá ali para sinalizar que alguma coisa te fez sair do caminho. É só isso. Resolve e volta para a estrada. Porque se você ficar se consumindo em culpa e se cobrando, você vai ficar empacado aí nesse lugar, fora da estrada. E a sua vida não tá andando. Gente, as pessoas ficam decepcionadas com a gente. Ficam putas, ficam bravas, ficam frustradas. Toda vez que a gente se mantém fiel aos nossos valores. Toda vez que a gente fala, vamos resolver esse problema para que eu continue andando. As pessoas gostariam que a gente saísse do nosso caminho e ficasse ali no acostamento com elas, para elas se sentirem bem, enquanto a gente fica olhando os nossos objetivos nunca serem atingidos. Quando a gente faz o que a gente pode fazer, assumindo a responsabilidade pelo que é nosso e não pelo que é dos outros, e volta para o caminho e volta a colocar a nossa vida em movimento, a maioria das pessoas fica brava sim, fica decepcionado. E a gente se sente culpado quando a gente fica tentando agradar essas pessoas ao invés de ser fiel a nós mesmos. Entende como a culpa é um sentimento bom? Porque ela tá ali para fazer a gente voltar para o caminho certo? E se a gente der muita atenção a ela, se a gente se demorar na culpa, a gente simplesmente fica empacado no mesmo lugar. A culpa paralisa. Agora, plot twist do vídeo ali do hermano. Essa culpa que a gente sente quando quer agradar alguém e para isso a gente se desvia do caminho, sai do caminho, fica empacado, não é culpa, é compaixão. É a gente não querendo ver alguém sofrer por conta de uma decisão nossa. Então, quando você quer morar sozinho e se desvia desse caminho para agradar a sua mãe, não é culpa o que você sente, é compaixão pela sua mãe que não está sabendo lidar com este movimento seu. A culpa você sente por ter se desviado do seu caminho. Entende? Então, se a gente está indo por um caminho para ir morar sozinho, nossa mãe faz chantagem emocional, a gente sai do caminho, a gente fala, estou sentindo culpa porque minha mãe está triste, porque eu quero sair da minha casa. Isso não é culpa, isso é compaixão pelo que a sua mãe está sofrendo por conta de uma decisão sua. A culpa é o que você sente quando você vê que o seu objetivo não está sendo trabalhado, alcançado. Quando você vê que saiu do caminho e está empacado no acostamento. Essa é a culpa, por você não estar indo atrás do que é importante para você. Por você estar indo contra um valor da sua vida. Então, quando acontecer isso, empatiza. Entra num combino, chega num consenso, resolve este problema para voltar e continuar andando. Siga andando pela estrada. Saiu da estrada, mas não porque você teve compaixão por alguém, tá? Então, o que te fez sair dessa estrada? O que você tem para aprender com isso? Aprende, resolve, volta, segue em frente. Se você não fizer isso, você fica empacado, cada vez mais ressentido e amargo, cada vez mais desmotivado diante da vida, cada vez mais se sentindo incapaz. Sabe qual é o maior motivo de ansiedade?
É a gente construir e viver uma vida que não é nossa, que não é para nós. Uma vida feita para agradar, para não decepcionar, para conseguir a validação dos outros. É aquela vida que você decide as coisas não com o coração, mas a partir da resposta que vem à pergunta: o que será que vão pensar? É uma vida que não está em movimento, em que você não atinge nenhum dos seus objetivos, não realiza nenhum dos seus sonhos, porque você está empacado no acostamento, empatizando com alguém, fazendo a vontade de alguém e não o que você tem que fazer. É por isso que a gente tem tanta ansiedade, porque a gente constrói uma vida de acordo com o que a gente acha que as pessoas querem ver na nossa vida, para que elas se sintam melhor, para que elas não nos julguem e assim a gente possa se sentir melhor, porque quando a gente não sabe quem a gente é nem do que a gente gosta, a gente precisa da opinião dos outros para saber se a gente está bem ou não. Quando você se sentir culpa, para de se chicotear. Entenda o que está acontecendo, solta o controle do que você não tem controle, porque ele é ilusório, empatize, aprenda, resolva, siga em frente e continue em movimento, porque ficar parado é o que te adoece. E isso aí você já conseguiu, meu amigo. Agora você tem que sair desse lugar, não se afundar nesse lugar em que você está, sair daí. A culpa é um lembrete de que você está se desviando dos seus valores pessoais e não de que você é uma pessoa sem valor. Repito, a culpa é um lembrete de que você está se desviando dos seus valores pessoais, não de que você é uma pessoa sem valor. Para de se chicotear, de se xingar e de se cobrar. Perceba de quem é essa voz na sua cabeça que está te falando que você é incapaz. Manda ela calar a boca, a terapia vai te ajudar nisso. E continue andando para frente com a sua vida em movimento. É isso que te tira da ansiedade e do estresse, certo? Reclamar, se culpar, se cobrar e se vitimizar significa continuar doente, ficar cada vez mais ressentido, amargo e provavelmente me xingando lá no inbox do Instagram. Para sair de um burnout, você precisa entender o que deu errado e fazer de um jeito diferente. É exatamente para isso que tem os aulões. Vou deixar o link na tela final, no descritivo aqui do vídeo e também no comentário fixado. E sim, é um trabalho duro, não vai ser bonito. E você vai cair, e você vai falhar, e você vai achar 1 milhão de vezes que você não vai conseguir. Mas é só assim que a gente consegue sair de um burnout para sempre, com consistência, em movimento sempre, sem ficar se culpando, sem ficar com raiva, sem ficar paralisado no mesmo lugar, sem ficar reclamando, sem ficar se achando a vítima do mundo. Quando você decidir que o que você merece é ser saudável, feliz e atingir os seus objetivos e realizar os seus sonhos, o link dos aulões vão estar aí para você. E eu vou estar te esperando lá. Até a próxima!